Retomando então, né, o capítulo 9 do livro 2, né, a intervenção dos espíritos. Vamos encerrar esse capítulo hoje, tá? Vimos bastante coisas, muito importante esse conhecimento, esse estudo, né, relacionado a isso. A intervenção dos espíritos, né, no mundo corporal, né, como é que funciona a mecânica, obviamente, falamos, né, assim, sucintamente, por cima. É importante o estudo em casa, né, periódico, metódico, para ter um entendimento racional, né, para podermos formular essa fé raciocinada. Vamos ver algumas coisas hoje referente a essa fé também. Entender, né, no que acreditar, como acreditar, tá? Já estamos vendo a razão, né, das coisas. E vamos ver agora em alguns fatos, algumas situações muito importantes, tá bom? Vamos dar continuidade, então, aí. Ações dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos lá. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Essa é fácil, né? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Obviamente, sabemos disso já, né? Tudo tem uma razão, não existe presente, não existe milagres, na palavra mesmo dita, né? E tudo tem uma condição de ser, de acontecer. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Vamos ver aqui um complemento. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso depende de seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. O que está querendo dizer? Os espíritos, que todo mundo é útil. Todos nós somos úteis no regimento universal, né? Todos nós podemos contribuir com algo em algum momento. Por mais que às vezes não sabemos a causa ainda, não temos condições de compreender, nós somos ferramentas que somos utilizados, tá? A evolução, a natureza, o que acontece é para o homem também? Sim, com certeza, mas também é para o próprio planeta, porque nós estamos evoluindo, o planeta também tem seu estágio, tem sua evolução. Então, tudo acontece mediante a isso. E, obviamente, os espíritos contribuem com isso. Deus não faz direto, Deus não tem a ação direta na matéria, em tudo no universo. Ele tem os seus comandantes, né? Os espíritos que coordenam essa mudança e que têm a condição para isso. Sabemos que Jesus é o nosso, né, presidente, o nosso irmão maior aqui no comando. E, obviamente, ele tem a sua falange de espíritos que contribuem, que fazem também isso. E cada um tem a sua condição, sua obrigação de fazer, tá? Então, para nós podermos entender como é que funciona essa questão da ordem da natureza, o que acontece com tempestades, com isso, com aquilo, que às vezes parece fortuito, mas tudo tem uma razão de ser, tá bom? Os espíritos durante os combates, guerras, né? Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido, cada lado? Sim, e que estimulam sua coragem. Os antigos, outrora, representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Já vemos nos filmes de hoje, né?
Deus tal, Deus do fogo, Deus da água, Deus do... né? Então, é representado. E já entendemos, né, no final desse capítulo, que a influência dos espíritos ela é grande, né? E que eles tomam nomes diversos, né? Para se configurar aquilo que eles querem, que eles desejam. Então, tudo começa na sua intenção também. Entendeu? Então, é afinização de ideias. Sempre é assim. Em qualquer tempo da humanidade, em qualquer situação do espírito, é sempre dessa maneira. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido pela injustiça. Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Já vimos isso já, né? Os espíritos têm várias nuances, né? Eles querem fazer, os espíritos que querem a discórdia vão sempre se afinizar com quem quer fazer a discórdia aqui. O encarnado que quer fazer a bagunça, vai se afinizar com espíritos da mesma estirpe, da mesma condição ainda. Então, não é diferente lá atrás, nas guerras, não é diferente. É um grupo, é a massa que compartilha das mesmas ideias. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha, sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Como disse, em alguns é mais intenso, né? Então, é sempre essa questão de afinidade. Então, sempre, quem tem mais condição, geralmente vai estar cercado de espíritos nessa condição também de grande inteligência, porque tem grande acesso. Então, é tudo proporcional, é tudo correto. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos. Frequentemente é assim no homem de gênio. É o que se chama inspiração. E faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que é dotado. Então, como disse, né, a influência é grande quando tem essa porta, né? Esse relacionamento mais aberto, mais estreitado com esse espírito. Algum tempo atrás, um pouco tempo atrás, eu li o livro, né, Joana d'Arc. Quem sabe, quem estudou um pouco aí, foi na Guerra dos 100 Anos, né? Entre o século XIV e o século XV, né? E é bem interessante, sabemos também um pouco mais sobre Joana d'Arc, qual é a condição dela e qual foi a missão dela aqui, né? E ela tinha muito aberto essa relação, tá? Com a espiritualidade. Então, no entanto que ela, algumas condições, algumas batalhas, algumas situações, ela foi inspirada mesmo por essa condição. Então, tem muito dessa relação, né? De intenção, do que tem que acontecer, na verdade, né, da providência divina. Então, isso é normal. Os espíritos que se combatiam, estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? O espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo. Mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões mais ou menos segundo seu caráter. Esse final aí explica a diferença, né? Porque se batalha por uma ideia. Quando você se encontra em outra situação, não faz mais sentido essa ideia. Então, alguns largam, porque não faz mais sentido. Ele vê que ele não tem mais influência naquilo. Entendeu? Então, é uma ideia, né, sobre aquilo. Mas quando ele estreita alguma relação com um ou outro,
né? Aí sim, se torna objeto da sua procura. Aí ele busca aquilo. Mas isso aí varia do caráter de cada criatura. Ele percebe ainda o ruído das armas estando lá? Sim, perfeitamente. Com certeza, né? Porque não muda. Ele sente aquilo ainda. Aquilo ainda está nele ainda. Não é porque ele desencarnou mediante, né, a guerra, algum ferimento, alguma coisa, que ele já está isento disso. Ele está fora. Não, ele está no meio ainda. Ele está englobado nisso ainda. Então ele vai escutar, obviamente. Tá bom? Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Escutamos bastante isso também, né? Pactos, né? Ali, mandingas, isso. Agora vamos ver agora um pouco sobre isso, né? Essa questão. Não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabe como fazê-lo. Então chamas para ti os espíritos inferiores, e como tu não querem senão o mal. E para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles, por uma conjuração contrária, e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, só por isso, maus espíritos, para ajudá-lo. Está, então, obrigado a servi-los, como fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Já falamos sobre isso outrora. Só muda o nome. Percebemos? Só muda o nome do que é. Porque, na verdade, é a mesma situação de afinidade, de sintonia, frequência. Nós vamos falar disso bastante, você vai escutar disso bastante. O que rege essa relação nossa, a nossa condição, é a nossa relação. É a nossa relação com o meio, tanto carnal como espiritual, né? Porque vemos que a influência, ela é grande, está mais conosco, está direto conosco, estamos nesse meio contexto. Então, as ideias, ela vem disso. Quando você cria essa ideia de fazer mal a alguém, ao seu vizinho, como diz o exemplo, obviamente vai ter espíritos simpatizantes nessa ideia, que vai te dar força. Só que assim, o pacto em si não existe. Da mesma forma que você pede, você solicita, você também vai ter que fazer. Entendeu? Você também vai estar à mercê disso, porque você abriu essa conexão. Você criou essa conexão. Não tem como você querer o mal, fazer o mal, fazer tudo mal, daqui a pouco você não, agora eu sou santo, né? Agora estou livre. Não quero mais saber de vocês, não. Até porque você não vê, você não percebe isso aí. Então você cria esse laço, cria-se, e só vai conseguir sair dele mediante ao pagamento, né? Aquilo que foi feito. Bom? A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos, que eles lhe sugerem e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com os espíritos malfazejos. Foi o que eu acabei de dizer agora. Tá bom? Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Isso aí, lógico, resguardado aquelas situações que nós já vimos. Só quando há necessidade. O mal há de vir, mas há por onde vem o mal. Obviamente, quem fizer o mal, você vai pagar por isso, né? Em algumas situações, acontece isso, certo? Acontece isso por essa necessidade. O espírito que sofre isso, ele tem a necessidade de passar por aquela situação, tá? Mas, em via de regra, nenhum espírito, ele vem com a missão, vem com a condição de fazer mal a alguém para poder... É minha missão. Minha missão é fazer aquela pessoa sofrer. Não existe.
Você não está na lei de Deus, tá? Na verdade, ele não precisa ser um instrumento para isso. Ele não precisa, tem livre-arbítrio ainda. Mas, às vezes, na condição que ele se encontra, ele, pela tendência, ele vai praticar tal situação e ele vai se complicar. Entendeu? Para nós podemos entender isso. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso, se seu próprio espírito é mau. E, nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretende do poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Já falamos aqui que nada é por acaso, não existe um milagre. Existe, sim, manipulação de energia magnética, existe ação e reação, né? Então, isso é direto. Né? É um mecanismo que nós estamos plantando e estamos já também recebendo o que plantamos lá atrás. É uma engrenagem, não para, isso é sempre que acontece. E nesse meio nós temos a nossa interação, como disse. Então isso que rege, é isso que vai levar. Alguns têm o poder, sim. Foi lhe dado? Pode ter a condição dele? Nessa situação. Mas o que importa é o uso dele. Isso é o que importa, é a ferramenta, é o talento que nós recebemos aqui. Certo? O que nós temos. O problema é isso, é como nós vamos usar. Porque se for bem usado, é uma solução para os nossos problemas. Não é? Agora, quando usamos equivocadamente, aí nós complicamos. Tá bom? Aquele que é errado ou certo tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? Resposta dos espíritos. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos seus sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias, que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. É a questão da fé, como disse no começo da explanação, né? É baseado no que a sua fé? O que ele quer dizer? Se você acredita num algum objeto, alguma coisa, você sabe que aquilo, direciona aquilo, e pensa naquilo, e faz aquilo, se é de coração a sua prece, o seu pensamento, a oração, ele vai chegar. Mesmo usando o talismã, mas se você acredita nisso com firmeza, você vai chegar à oração. A ideia é que você não precise, porque não faz nenhum sentido. Você tem que acreditar na força maior, você tem que acreditar no Deus, né? Na força maior. Não que aquilo vai ligar a Deus. Então quer dizer que se você tirar aquilo, você, pronto, agora não tem mais, cortei conexão com Deus. Agora não tenho mais, estou à mercê. Então nós temos que entender isso aí já. O Espiritismo ele veio para isso, para nós podermos ter essa fé raciocinada. Entender o que foi milagre lá, que foi dito como milagre, lá como, com Jesus, que hoje faz parte de uma condição do espírito. Obviamente, nós vamos chegar ainda a essa condição. Tem alguns espíritos hoje que têm essa condição de cura, né? Magnética, de fazer isso, aquilo, que usa bem a sua ferramenta, a sua condição, entendeu? Mas tem uma boa parte ainda que não usa, que usa equivocadamente, entendeu? Que se complica perante a lei. Tá bom? Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos ajudam
mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por certas pessoas, muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas, mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras, da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Escutamos bastante sobre isso, né? O aumentar as coisas, mudarem, fazerem uma coisa fantasiosa, uma coisa... E tecnicamente é uma coisa natural, né? Quem detém de tal condição e faz ali, que auxilia, é normal isso aí. Vemos aí os centros espíritas, o passe, né, magnético, que acontece, e que auxilia bastante pessoas, auxilia-nos bastante nessa questão, né? E também os benzimentos, né? Que serve ali, tem a maneira que faz lá, o método, mas a condição, às vezes, do espírito que faz isso, ele tem esse dom magnético que é para auxílio, que é para o bem. Então, isso existe, mas é natural. Não tem nada de fantasioso, nada de extraordinário, de milagre. É numa coisa do mecanismo igual estamos vendo agora no Espiritismo. Tá bom? O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas ou pelo uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível, o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Com o nosso estudo no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né, a doutrina espírita, já entendemos isso um pouco já, né? Já não acreditamos mais naquilo que, né? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu entrar com o pé direito, se eu mudar aquilo, eu vou estar melhor. Não, já entendemos hoje que tudo começa aqui, nosso pensamento, nossas ações, né? O livre-arbítrio, a escolha, o que é certo, o que é errado, a lei de causa e efeito, nós sabemos disso aí já hoje, e não tem, mesmo com dificuldades de escolher, de tomar do caminho ainda, já sabemos. Tá? Então é uma obrigação nossa aí, nessa questão de já direcionar nossas ações, né, no bem, no que é certo, já nós mudar nossos pensamentos, tá? E tirar aquele homem velho, né? Aquele homem velho nosso já, e já partir para o espírito novo, já com outros ares, com uma outra condição de agora lutar, de conhecer a si mesmo e de já emplacar essa mudança em nós. Tá bom? Bênçãos e maldições. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Resposta. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. De resto, mais frequentemente, se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau. E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Para fecharmos aí, né, essa parte, uma explicação muito tranquila, tá? Muito clara. Ninguém recebe aquilo que não precisa receber. Tá? Então é normal isso aí. É por isso que é importante nós sempre estarmos agora plantando, né? Para nós termos a certeza de dias melhores, dias de trabalho no bem, dias de paz para o espírito, porque o objetivo nosso é esse aqui, né? Então, aqui está explicando isso. Né? Por mais que as pessoas fazem isso, né? Bendizem, maldizem, fazem trabalhos, fazem maus pensamentos, mas também tem os bons pensamentos. Tudo vai de como você recebe isso.
Qual é a sua condição agora, atual, hoje? Como é que você anda? Qual que é o seu grau de entendimento disso? Para você poder receber isso aí e identificar. Não que você não vai receber, não que nós não recebemos isso ou aquilo, uma investida, entendeu? Nós sempre estamos, como disse esse capítulo inteiro, nós sempre estamos envolvidos, sempre, a todo momento. Então, com quem nós queremos estar? É só nós verificar os nossos pensamentos. Aí nós vamos saber com quem nós queremos estar, efetivamente. Gente, eu encerro aqui a minha parte. Deu certo, encerro o capítulo 9 do livro 2. Espero que vocês tenham tido uma compreensão, tá? É importante isso aí, estudem de novo, leem, porque sempre vai ter uma dúvida, sempre vai ter algo diferente, algo novo que vocês possam estar entendendo, para nós poder formular dentro de nós essa fé sólida, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado pelos estudos, e agora eu passo a palavra para o Adriano, para ele fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Alan. Então, encerramos o primeiro módulo, Doutrina Espírita, e agora vamos fazer o segundo módulo, Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos novamente. Hoje nós vamos encerrar o capítulo que nós iniciamos na semana passada, é o tema número 15, que trata da riqueza material. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós vamos encontrar o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. A Mamon no sentido de riqueza material. É impossível nós servirmos a Deus e, ao mesmo tempo, sermos dominados pela fortuna, pela riqueza material, pelo apego às posses. Então, esse capítulo está dizendo para a gente exatamente isso. Relembrando alguns tópicos da semana passada, a primeira informação importantíssima para a gente poder desenvolver, compreender este tema é sobre a propriedade. O que de fato é nosso, nosso como espírito, alma, o que nós realmente conquistamos de maneira efetiva e que nós levamos. Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Aí a gente começa a pensar, o que eu posso levar desse mundo? O que as traças não roem? Né? O que a ferrugem não corrói? Nós conseguimos, então, internalizar e levar. Então, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, o desenvolvimento da nossa inteligência, a capacidade de entender o mundo, de nos entendermos, aliado aos conhecimentos que, através das ciências, nós vamos aprendendo e conhecendo cada vez mais, e as qualidades morais, ou seja, as virtudes que nos possibilitam conhecer, ou melhor, escolher somente aquilo que esteja de acordo com as leis divinas. Então, o que nós temos realmente de verdadeira propriedade são só esses bens. Os demais, o restante, nós apenas gozamos deles por empréstimo, enquanto aqui permanecemos, aqui na vida material, seja no planeta Terra ou em qualquer outro planeta do universo. E depois a gente deixa, quando voltamos
quando a gente volta para o mundo espiritual. Então, isso é importantíssimo a gente ter essa consciência de que nada de material, nada que seja físico, a gente leva dessa vida. A gente tem de verdadeira propriedade. Então dá para a gente ter uma noção melhor de como a gente tem que lidar com a fortuna, com a riqueza, com os bens materiais. Se eu sofro ou não, se eu vivo esperando ser rico, ter fortuna, receber uma herança, ganhar na Mega Sena, se isso me desequilibra, se eu vivo com uma febre dentro de mim, esperando por isso. Então, a gente já começa por aí. A verdadeira propriedade, a fortuna, a riqueza, os bens materiais não são nossos. São um empréstimo de Deus e que a gente vai usar por um tempo. Se a riqueza material, então, não é nossa propriedade e Deus nos empresta, qual é a utilidade dela, então? Fica aí essa reflexão que nós vamos fazer neste capítulo. Lá em Mateus, Lucas, Marcos, nós vimos que Jesus ensinou a um jovem que fez uma pergunta sobre a vida eterna, de que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Traduzindo com a ajuda do Espiritismo, é bem difícil que um rico seja verdadeiramente feliz e tenha paz no coração. E ele ainda acrescenta, é mais fácil que um camelo passe por um buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Na época, camelo era o sinônimo de uma corda, uma linha, um barbante grosso, que era feito com fios de camelo. Por isso que alguns tradutores trazem para a gente que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco da agulha, quer dizer, uma corda grossa passe pelo buraco da agulha. Já é difícil, né? Porque passaria uma linha, mas é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. E ele vai acrescentando ainda o título do nosso capítulo, ninguém pode servir a dois senhores. Nesse sentido, servir a Deus, que nos ensina o conhecimento das virtudes, para nos aproximarmos dele e realmente sermos felizes e termos paz em qualquer lugar do universo, porque o outro senhor é um senhor que nos domina, que nos aprisiona e nos faz sofrer e nos distancia exatamente dessas duas leis. Então não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Não podemos ter apego ao dinheiro, à riqueza, embora saibamos que eles são importantes. No slide anterior, nós fizemos a pergunta, né? Qual a utilidade da riqueza? Então, de uma maneira geral, o Evangelho do Cristo e o que o Espiritismo nos traz é que a riqueza, a fortuna, ela é um instrumento que nos exercita e desenvolve a nossa inteligência, que são os bens que nós vamos levar. Então, ela nos ajuda a exercitar e desenvolver a inteligência, adquirir os conhecimentos e as nossas virtudes, que são importantíssimas. E Jesus fala no seu Evangelho, e Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os seus capítulos, desenvolvendo sobre as virtudes. Então, a fortuna, ela tem essa utilidade de nos exercitar nesses dois sentidos. E também é uma ferramenta que nos auxilia em sociedade, vivendo, né, em sociedade com o nosso próximo, a gente poder diminuir o sofrimento daqueles que cruzam o nosso caminho, que nós podemos fazer isso com a riqueza, nós podemos aliviar do frio, matar a fome, ter uma condição
de moradia, de cuidar da saúde do corpo. Então nós podemos usar essa ferramenta para diminuir o sofrimento do próximo, gerando dignidade e progresso geral ao planeta, porque nós vamos ver daqui a pouco que a fortuna tem uma importância muito grande para gerar progresso de uma maneira geral ao planeta. Então, quando Jesus disse ao moço que o perguntou sobre a vida eterna, sobre os meios de ganhar a vida eterna, né, ele respondeu lá, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Ele queria apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à verdadeira felicidade. O apego ao deixarmos com que ele nos domine, né? Eles, os bens terrenos, a riqueza, a fortuna, domine o nosso coração e as nossas ações. E se a gente lembrar, porque Jesus falou aqui, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Olha que interessante, quando a gente estuda o óbolo da viúva, vocês lembram do óbolo da viúva, quando Jesus, junto com os apóstolos, analisavam as pessoas que iam e deixavam seus donativos lá no local específico, lá nas sinagogas. Muita gente doava muita coisa, e teve uma viúva que passou e deixou apenas algumas moedinhas. E Jesus, trazendo os apóstolos para perto de si, disse que aquela viúva realmente tinha dado muito mais do que a todas as outras pessoas que ali tinham passado. E ele deixou na mensagem que ela tinha dado daquilo que lhe fazia falta, que ela estava dando mais do que ela podia. Então ela estava dando um exemplo de desapego. Ela pensou no próximo antes de pensar em si mesma. Então se a gente lembrar que nesse outro ensinamento de Jesus dando ao jovem, né? Vai lá, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Então, se a gente pensar, lógico que guardadas as proporções, a gente precisa analisar. O rico, no sentido do óbolo da viúva, ele nunca vai dar daquilo que lhe falta. Então, o que vai fazer diferença muito é a intenção e a utilidade que ele dá à fortuna, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Ou ele se desfaz da fortuna, vai ter que dar daquilo que lhe falta, que aí seria um contrassenso, não precisa ninguém fazer isso, a gente pode fazer bom uso da fortuna. Ou então, a gente torna essa fortuna uma fonte geradora de paz, de felicidade e de progresso na face da Terra. Então, esse é o sentido, né, da mensagem do Cristo. E, ao mesmo tempo, a gente vê o contrário no mundo. A gente vê que nós que possuímos riqueza, fortunas, muito sofrimento, muita gente juntando o máximo que pode para si, não dividindo, não compartilhando, não trazendo progresso e benefício para a humanidade. A gente vai vendo durante os estudos que alguns sentimentos, alguns vícios que nos fazem agir dessa forma. Mas então confirma exatamente que não é a riqueza a culpada, né, dos males produzidos no planeta, mas a nós mesmos, que dela abusamos, é uma ferramenta que dela fazemos mau uso, consequência do nosso estado de inferioridade. E nesse capítulo, Kardec traz para a gente também aquilo que eu tinha comentado no início, que as riquezas, as grandes fortunas, elas têm uma necessidade específica, que são a melhoria material do planeta, né? Desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, a riqueza, se ela ficar distribuída em pequenas partes, a gente não vai ter grandes investimentos no planeta
E aí a gente não vai ter progressos efetivos nesse sentido. Por isso que Deus permite, então, que elas se concentrem em poucas pessoas, justamente para alimentar a população que cresce incessantemente, fazer com que os obstáculos materiais entre os países diminuam e as comunicações se tornem mais rápidas. E aí, então, sem a riqueza, nós não teremos mais grandes trabalhos, nem atividade, né, estimulante, nem pesquisas que desenvolvam. Com razão, nós percebemos então que a riqueza é um importantíssimo elemento de progresso. A princípio, um progresso material que desenvolve o intelectual e depois, como consequência, vem o desenvolvimento moral. E também Kardec analisa o sentido, né? Por que não somos igualmente ricos, todos nós? A gente já vê na reflexão anterior uma resposta, né? Que as fortunas são importantes, elas têm essa necessidade de ficarem concentradas por um determinado momento em poucas mãos. Mas também existe o outro lado. Por que não somos todos ricos? Porque não somos igualmente inteligentes, somos totalmente diversos em inteligência, ativos e laboriosos para adquirir, ou seja, a gente não é todo mundo igual, nem busca através do trabalho, da mesma forma, a riqueza. Uns são mais preguiçosos, outros são menos preguiçosos, então a gente é diferente. Então faz com que uns busquem a riqueza mais ou menos. E mesmo que a gente adquira a riqueza, a gente não é nem sóbrio e previdente para conservar. Olha que interessante. A gente percebe, então, de acordo com o nosso estágio evolutivo, intelectual e moral, a gente busca a riqueza de maneiras diferentes, mais ativamente ou menos ativamente, e depois que tem, a gente não sabe conservar. A gente gasta demasiadamente com coisas que não são importantes para o nosso crescimento. Então, em um outro aspecto, consequência disso é que matematicamente é demonstrado que a riqueza, né, repartida com igualdade, se hoje nós fizéssemos isso, vamos repartir, vamos pegar a riqueza toda do mundo e dividir pelo número de habitantes, vai dar uma parcela pequenininha para cada um, e no dia seguinte a gente já vai estar tudo diferente de novo. Então é um problema que, por enquanto, analisando só o mundo material, a gente não consegue resolver, porque tem consequências espirituais, ou melhor, tem causas espirituais, as diversidade dos nossos caracteres e aptidões. E como a gente viu, Deus desloca essa fortuna constantemente. Cada um vai possuí-la numa vida ou em outra, mas a gente vai ter oportunidade de ter essa ferramenta na nossa mão, que a gente consiga ter condição de fazer bom uso dela. Porque a gente precisa exercitar a nossa inteligência e demonstrar o que sabemos fazer. Tem um ditado popular que diz: se você quiser conhecer uma pessoa, conhecer no sentido moral, dê a ela riqueza e poder. E aí a gente vai conseguir fazer uma análise mais profunda do caráter moral da pessoa. E exatamente, a fortuna é uma ferramenta. Se hoje eu possuo riqueza, significa que agora é a minha vez de fazer bom uso dela. Então, tomemos cuidado com isso. Por outro lado, né, a pobreza é uma prova de paciência e de resignação. E a riqueza é uma prova de caridade e de abnegação. Nós temos nesse capítulo, Kardec traz a parábola dos talentos, que inclusive o Alan comentou, né, no estudo dele,
que é aquele senhor que precisou viajar e distribuiu os seus talentos de maneira sistemática para alguns dos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então deu 10 para um, 5 para outro e 2 para o terceiro, e pediu que eles tomassem conta. E depois ele voltou da viagem e fez a prestação de contas. Aquele que tinha 10 multiplicou por 2, o que tinha 5 também, e aquele que tinha 2 enterrou na terra com medo, porque sabia que era um senhor rígido, né, e que ele tinha medo de perder. Essa passagem aqui, neste capítulo da riqueza e da fortuna, né, nos mostra que esse Senhor é Deus, os servos somos nós, e os talentos são os bens materiais que Deus nos empresta enquanto ele sai para a viagem. Então, qual é o sentido da parábola dos talentos? É a necessidade de empregar corretamente a riqueza. No caso aqui material, mas a intelectual também. Ser útil a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, esse é o sentido da parábola dos talentos. Nós temos algumas comunicações de alguns espíritos a respeito da riqueza neste capítulo que eu entendo de uma importância muito grande e que eu trouxe alguns trechos aqui que eu achei tão importantes que eu vou ler para vocês para não perder a profundidade, a essência do pensamento desses espíritos. Primeiro, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E aí o espírito responde assim: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros. Como eu devo usar a riqueza? Amai-vos uns aos outros. A solução do problema está aí. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Amai-vos uns aos outros. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Rico, dá do que te sobra. Faze mais. Dá um pouco do que te é necessário. Porquanto o que de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vá às origens do mal, alivia primeiro, e em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em se alijar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Tem um outro espírito que resume este capítulo dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis o rico, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Olha que interessante. Porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes.
não por doação, mas por simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Esse último parágrafo, essa última frase, nos lembra uma outra que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, toda vez que a gente faz a caridade, a gente está saldando uma dívida que a gente contraiu com Deus. E esse é o caminho mais rápido para conquistar a paz e a felicidade. E neste capítulo também, Kardec trata da transmissão da riqueza, né? A gente, às vezes, é tão apegado à riqueza, à fortuna, que a gente fica preocupado em guardar, guardar, guardar e deixar de herança para os nossos herdeiros, para os nossos filhos. Então a pergunta é exatamente sobre isso, né? Se nós somos apenas depositário de Deus, Ele permite que nós, então, deixemos as nossas fortunas aos nossos descendentes? Deus permite isso? Resposta. Olha só que profunda essa resposta. O homem pode perfeitamente transmitir a sua riqueza depois da sua morte, né? Aquilo que ele gozou durante a vida. Por quê? Porque o efeito desse direito está subordinado à vontade de Deus, sempre. Quer dizer, se eu quiser deixar, e a lei permite isso, né, que a minha riqueza fique para os meus herdeiros, os meus herdeiros usufruirão desse direito se isso for necessário, se Deus permitir, porque sempre vai acontecer alguma coisa ou outra em que Deus vai permitir que essa fortuna se desloque de mãos, de famílias, e tudo isso está diretamente relacionado com a lei de causa e efeito. Eu posso ter um pai rico, mas alguma coisa pode acontecer que a fortuna dele não fique para mim e vá para outras mãos. E isso nós já vimos acontecer muito, né? Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a nossa vontade para conservar nas mãos da nossa descendência a fortuna que nós possuímos, né? Então, essa resposta foi dada pelo Espírito São Luís. E, para a gente finalizar esse capítulo, nós temos também uma lição de uma pessoa, é uma parábola que tinha muitas plantações, ia colher todas as suas plantações, não cabia mais naqueles depósitos e ela ficou preocupada, o que eu vou fazer? O que ela fez? Destruiu aqueles que tinha e fez outros maiores. Então ela passou a vida preocupada em guardar, em acumular riquezas e não pensou no próximo. É uma parábola do homem que tinha que guardar a sua colheita. Mas essa lição fala exatamente para a gente se preservar da avareza. A gente precisa tomar cuidado com isso. Com o objetivo, às vezes, aparente de ser previdente para o futuro e para com a família, a gente esquece de ser útil na sociedade. Então, cuidemos dos nossos sentimentos em relação à avareza. Também tem uma lição que fala de Zaqueu. Zaqueu era um publicano na época de Jesus. O publicano, se vocês lembram, era cobrador de imposto. Então, impostos, eles trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos judeus, e normalmente esses cobradores de impostos não eram pessoas moralmente evoluídas, porque abusavam do poder e estavam, como nós hoje, apegados à riqueza material. Mas Zaqueu foi tão importante, né, que ficou registrado pelos apóstolos numa passagem do Cristo, que ele estava passando por um lugar, as pessoas se acumulavam para ver, e ele, como era
de baixa estatura, subiu numa árvore, e a hora que Jesus passou assim, ele disse para ele assim, ó, Zaqueu, prepara a tua casa que hoje eu vou me hospedar lá na tua casa. Então já gerou ali, naquele momento, uma polêmica muito grande, porque as pessoas diziam que Jesus ia ia ficar numa casa de uma pessoa de má vida. Mas aí na passagem, né, dos apóstolos, eles relatam que quando Jesus estava lá conversando com Zaqueu, olha só o sentimento de Zaqueu em relação a tudo que ele tinha em relação ao próximo. Ele disse assim, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo essa pessoa com outros 4 tantos. E aí Jesus disse para ele o seguinte, então, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, embora ele tinha uma profissão que tinha uma imagem muito ruim perante a sociedade, e realmente eles davam causa para que tivesse essa imagem, Zaqueu era diferente. Ele trazia em sua alma sentimentos que faziam com que ele compreendesse melhor a vida, a si mesmo e ao próximo. E também, para finalizar, tem mais uma parábola nessa lição, que é a parábola do mal rico. Alguém se lembra de Lázaro, que era extremamente pobre, que vivia na porta da casa de uma pessoa que era extremamente rica e que se alimentava apenas das migalhas do rico. E aí os dois desencarnaram e voltaram, né, para a pátria espiritual. Lázaro foi para o seio de Deus, enquanto o mal rico foi para o inferno, né, entre aspas. E de longe o mal rico via Lázaro na felicidade eterna, né, no entendimento da época. E ele estabelecia um diálogo com Deus, pedindo para que Lázaro fosse lá aliviar o seu sofrimento. E Deus dizia para ele, ó, você está suportando as consequências do que você fez. Ah, mas então vai lá avisar os meus parentes, né, que para que eles não sofram o mesmo que eu estou sofrendo e não aconteça isso com eles também. Mas aí Deus respondeu, né, mas eles têm Moisés e os profetas, porque eles não ouvem os Moisés e os profetas, eles poderiam ouvir. Ah, mas se for alguém dos mortos lá avisar, mas exatamente mostra para a gente o que acontece conosco hoje, né? Os mortos vêm constantemente nos avisar de como funciona o lado de lá, a justiça de Deus, e nós precisamos então nos inteirar disso e nos esforçarmos para praticar. Essa é a mensagem do capítulo que trata da riqueza material, que eu fiquei muito feliz de trazer 2 semanas e conversar com vocês, para que a gente então tenha realmente essa compreensão de que a riqueza é uma ferramenta, é um instrumento que eu posso ter ou posso não ter. Se eu tiver, eu preciso fazer bom uso, e se eu não tiver, eu consigo ser feliz mesmo assim. Então nós encerramos aqui essa segunda parte do Evangelho,